Um pai endividado decide vender a própria filha a uma casa de entretenimento noturno. A moça, em um dia comum, acaba se relacionando com um homem rico. O homem rico decide tirá-la daquela vida, levando-a para sua realidade luxuosa. Em troca, ela teria que cumprir algumas obrigações contratuais. Amor por contrato. Antes, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. O barulho ensurdecedor da música eletrônica pulsava pelas paredes do Inferno Vermelho, o mais famoso prostíbulo de luxo da cidade. Luzes neon cintilavam, lançando sombras dançantes sobre os corpos que se moviam na pista de dança. No meio desse caos sensorial, Henrique Mendonça observava tudo com olhos entediados, um copo de uísque caro pendendo frouxamente entre seus dedos. Aos 35 anos, Henrique era o típico playboy milionário. Herdeiro de um império imobiliário, ele passava seus dias mergulhado em festas intermináveis e noites regadas a álcool e mulheres. Seu rosto bem esculpido, com maxilar forte e olhos verdes penetrantes, era uma máscara de indiferença, enquanto ele vasculhava o ambiente à procura de algo, ou alguém, que pudesse aliviar seu tédio crônico. Foi então que ele a viu. No canto mais afastado do salão, parcialmente escondida pelas sombras, estava uma garota que não parecia pertencer àquele lugar. Ela não devia ter mais que 20 anos, com longos cabelos castanhos emoldurando um rosto delicado e olhos que pareciam assustados demais, inocentes demais para o ambiente decadente ao seu redor. Intrigado, Henrique se aproximou, notando como ela se encolhia cada vez que alguém passava muito perto. Seus olhos encontraram os dela por um breve momento e ele sentiu algo estranho no peito, uma sensação que há muito tempo não experimentava. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, sua voz rouca cortando o barulho da música. A garota hesitou, mordendo o lábio inferior antes de responder em um sussurro quase inaudível. "Clara." Henrique franziu o senho. Havia algo de errado ali. As garotas do Inferno Vermelho eram conhecidas por sua confiança, sua sensualidade exagerada. Esta parecia um cordeiro perdido no meio de uma alcateia de lobos. "O que você está fazendo aqui, Clara?" ele perguntou, inclinando-se para mais perto dela. Antes que ela pudesse responder, uma mão pesada pousou no ombro de Henrique. Ele se virou, encarando o rosto gorducho e suado de Arlindo, o proprietário do estabelecimento. "Ah, vejo que já conheceu nossa mais nova aquisição." Arlindo sorriu, exibindo dentes amarelados. "Clara é uma joia rara, não é mesmo?" Acabou de chegar. O pai dela a trouxe pessoalmente. Henrique sentiu seu estômago revirar. O pai dela? Arlindo deu de ombros, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Dívidas de jogo. O velho devia uma fortuna e não tinha como pagar. Então, bem, ofereceu a filha como garantia. A náusea que Henrique sentiu não tinha nada a ver com o álcool que consumira. Ele olhou de volta para Clara, vendo o terror em seus olhos, a forma como suas mãos tremiam levemente. "Quanto?" Henrique perguntou abruptamente. Arlindo piscou, confuso. "Como assim? Quanto?" "Quanto pela garota? Quanto o pai dela devia?" Um sorriso ganancioso se espalhou pelo rosto de Arlindo. Ora, Henrique. Não sabia que você estava interessado em exclusividade. Mas, tratando-se de você, digamos 500 mil. Henrique nem piscou. Sacou o celular do bolso, fez uma rápida transferência bancária e mostrou o comprovante para Arlindo. "Pronto, ela vem comigo agora." Os olhos de Arlindo se arregalaram ao ver a quantia, mas ele rapidamente se recompôs. Claro, ela é toda sua." "Divirta-se!" Henrique se voltou para Clara, que o olhava com uma mistura de medo e confusão. "Vamos," ele disse, estendendo a mão para ela. "Você não pertence a este lugar." Clara hesitou por um momento, seus olhos vasculhando o rosto de Henrique como se procurasse algum sinal de que isso era uma armadilha. Finalmente, tremendo, ela colocou sua mão na dele. Enquanto a guiava para fora do Inferno Vermelho, Henrique sentiu algo estranho crescer dentro de si. Não era desejo, não era luxúria, era algo mais profundo, mais perturbador. Era como se, pela primeira vez em anos, ele estivesse realmente sentindo algo. O ar frio da noite os atingiu quando saíram para a rua. Clara tremeu e Henrique instintivamente tirou seu paletó, colocando-o sobre os ombros dela. Ele a conduziu até seu carro esporte,
Um Porsche reluzente estacionado na calçada. Para onde estamos indo? Clara perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Henrique hesitou. Ele não havia pensado tão longe. Tudo o que sabia era que não podia deixá-la naquele lugar. Para minha casa, ele respondeu finalmente. Você estará segura lá. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, Henrique lançava olhares furtivos para Clara. Ela estava encolhida no banco do passageiro, o paletó dele envolvendo seu corpo pequeno como um cobertor. Seus olhos estavam fixos na janela, observando as luzes da cidade passarem em um borrão. Quantos anos você tem? Henrique perguntou, quebrando o silêncio. 19, Clara respondeu ainda sem olhar para ele. Henrique sentiu uma pontada de culpa. Ela era apenas uma criança, jogada em um mundo para o qual não estava preparada. Seu pai, ele realmente... Clara finalmente se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ele me vendeu. Como se eu não fosse nada. O coração de Henrique se apertou. Ele queria dizer algo, qualquer coisa para confortá-la, mas as palavras pareciam inadequadas. Em vez disso, ele apenas assentiu, mantendo os olhos na estrada. Finalmente, eles chegaram à mansão Mendonça. Uma imponente construção de 3 andares cercada por jardins meticulosamente cuidados. Clara olhou pela janela, seus olhos arregalados diante da opulência. Você mora aqui? Ela perguntou, a incredulidade evidente em sua voz. Henrique deu de ombros, como se aquilo não fosse nada demais. É a casa da minha família. Venha, vou mostrar onde você vai ficar. Ele a guiou para dentro da mansão, passando por salas decoradas com obras de arte caras e móveis antigos. Clara olhava para tudo com uma mistura de admiração e desconforto, claramente fora de seu elemento. Henrique a levou até um dos quartos de hóspedes no 2º andar. Era um cômodo espaçoso, com uma grande cama de dossel e uma vista para os jardins. Você pode ficar aqui, ele disse. Há um banheiro anexo e roupas limpas no armário. Deve haver algo que sirva em você. Clara olhou para ele, a confusão evidente em seus olhos. Por que você está fazendo isso? O que você quer de mim? A pergunta pegou Henrique de surpresa. Ele mesmo não sabia ao certo por que estava fazendo aquilo. Tudo o que sabia era que não podia deixá-la naquele lugar horrível. Eu não quero nada de você, Clara, ele disse finalmente. Só quero que você esteja segura. Ninguém vai machucá-la aqui, eu prometo. Ela o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar se podia confiar nele. Finalmente, ela assentiu levemente. Obrigada, ela sussurrou. Henrique se virou para sair, mas parou na porta. Descanse um pouco. Amanhã podemos conversar sobre o que você quer fazer a seguir. Ele fechou a porta atrás de si, encostando-se nela por um momento. Seu coração batia de uma forma estranha, uma sensação que ele não conseguia nomear, se espalhando por seu peito. O que diabos ele estava fazendo? Ele não era um herói, não era o tipo de homem que salvava donzelas em perigo. Ele era Henrique Mendonça, o playboy irresponsável, o herdeiro problemático que vivia apenas para o próximo prazer. Mas agora, pela primeira vez em anos, ele se pegou pensando em alguém além de si mesmo. E isso o assustava mais do que qualquer coisa. Do outro lado da porta, Clara se sentou na beira da cama, suas mãos tremendo levemente. Ela olhou ao redor do quarto luxuoso, tão diferente de tudo o que ela já havia conhecido. Lágrimas silenciosas começaram a rolar por suas bochechas, enquanto a realidade de sua situação a atingia. Ela estava sozinha em uma casa estranha, com um homem que ela não conhecia. Um homem que havia literalmente a comprado. Mas por algum motivo, ela não sentia medo dele. Havia algo em seus olhos, uma gentileza escondida por trás da fachada de playboy indiferente. Clara se deitou na cama macia, puxando os cobertores até o queixo. Enquanto o cansaço finalmente a dominava, seu último pensamento foi uma prece silenciosa. Que este estranho, Henrique, fosse realmente o salvador que ele parecia ser. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de seda, lançando um brilho dourado sobre o quarto. Clara piscou, momentaneamente desorientada pelo ambiente luxuoso ao seu redor. Por um instante, ela pensou que tudo não passara de um sonho bizarro. O prostíbulo, o homem misterioso, a fuga no meio da noite. Mas a realidade logo se impôs, e ela se viu engolindo em seco.
As mãos apertando o lençol de algodão egípcio, um suave toque na porta a fez sentar-se abruptamente na cama. Sim? Ela gaguejou, a voz ainda rouca de sono. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de meia idade com um uniforme impecável de governanta. Seu rosto era gentil, mas seus olhos examinaram Clara com uma mistura de curiosidade e preocupação. Bom dia, senhorita, a mulher disse com um leve sotaque nordestino. Sou Dona Zuleide, a governanta. O senhor Henrique pediu que eu viesse verificar se você precisa de algo. Clara piscou, surpresa pela formalidade. Obrigada. Acho que estou bem. Dona Zuleide sorriu, entrando no quarto com uma bandeja. Trouxe seu café da manhã. O senhor Henrique mencionou que você talvez preferisse comer aqui em cima hoje. O aroma de café fresco e pão recém-assado fez o estômago de Clara roncar, lembrando-a de que não comia nada desde o dia anterior. Isso é muito gentil, obrigada, ela murmurou, ainda se sentindo deslocada em meio a tanto luxo. Enquanto Dona Zuleide arrumava a bandeja na mesinha próxima à janela, Clara reuniu coragem para perguntar. O senhor Henrique está em casa? A governanta assentiu. Sim, ele está no escritório. Pediu para informá-lo quando você acordasse. Devo avisá-lo agora? Clara hesitou. Parte dela queria adiar o inevitável confronto, mas outra parte estava ansiosa para entender o que aconteceria a seguir. Sim, por favor, ela finalmente respondeu. Dona Zuleide saiu, deixando Clara sozinha com seus pensamentos e a bandeja de café da manhã. Ela se levantou, caminhando até a janela. Os jardins da mansão se estendiam diante dela, um tapete verde e exuberante pontilhado por flores coloridas, tão diferente da vista da pequena janela de seu quarto na casa de seu pai, que dava para um beco sujo e mal iluminado. Seu pai. O pensamento fez seu estômago se contorcer. Como ele pôde? Como pôde vendê-la como se fosse um objeto, uma mercadoria? As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo finalmente transbordaram, escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Uma batida suave na porta a fez se recompor rapidamente, enxugando os olhos com as costas das mãos. Entre, ela disse, tentando manter a voz firme. Henrique entrou parecendo quase tão desconfortável quanto ela se sentia. Ele estava vestido casualmente, com uma camisa polo e calças de linho, tão diferente do playboy elegante da noite anterior. Seus olhos verdes a examinaram rapidamente, uma ruga de preocupação formando-se entre suas sobrancelhas. Bom dia, ele disse, sua voz suave. Espero que tenha dormido bem. Clara assentiu, incerta sobre como agir. Sim, obrigada. E obrigada pelo café da manhã também. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Henrique parecia estar lutando para encontrar as palavras certas, enquanto Clara o observava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Finalmente ele falou. Clara, eu quero que você saiba que está segura aqui. Ninguém vai forçá-la a fazer nada que você não queira. As palavras, embora gentis, fizeram Clara se encolher ligeiramente. Por que você me trouxe aqui? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O que você quer de mim? Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Honestamente, eu não sei. Quando vi você naquele lugar tão assustada e fora de contexto, eu simplesmente não podia deixá-la lá. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Olha, eu sei que minha reputação não é das melhores. Sou conhecido por ser um playboy irresponsável, alguém que só se importa com festas e diversão. Mas ver você naquela situação, algo dentro de mim simplesmente reagiu. Clara o estudou, tentando decifrar se podia confiar nele. Havia uma sinceridade em seus olhos que a surpreendeu. E agora? Ela perguntou. O que acontece comigo? Henrique deu alguns passos em direção à janela, olhando para os jardins lá fora. Isso depende de você, Clara. Você tem algum lugar para ir? Família, amigos? Ela balançou a cabeça negativamente. Minha mãe faleceu quando eu era criança, e meu pai... Sua voz falhou, incapaz de completar a frase. Henrique se virou para encará-la, sua expressão uma mistura de raiva e compaixão. O que seu pai fez é imperdoável. Nenhum pai deveria jamais... Ele se interrompeu, respirando fundo para se acalmar. Bem, o que eu quero dizer é,
Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Sem compromissos, sem expectativas, apenas até você decidir o que quer fazer a seguir. Clara o encarou atônita. Você está falando sério? Mal me conhece. Por que faria isso por mim? Henrique deu de ombros, um sorriso autodepreciativo brincando em seus lábios. Talvez eu esteja tentando compensar anos de egoísmo. Ou talvez eu só queira fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Houve um momento de silêncio enquanto Clara digeria suas palavras. Finalmente ela falou. Eu não sei o que dizer. Obrigada não parece suficiente. Não precisa agradecer, Henrique respondeu. Apenas dê uma chance a si mesma. Use este tempo para pensar no que você quer para o seu futuro. Clara assentiu lentamente, sentindo uma mistura confusa de emoções. Gratidão, medo, esperança. E você? Ela perguntou. O que vai acontecer com você? Henrique sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos de uma forma que Clara não havia visto antes. Eu? Bem, acho que vou ter que aprender a ser um pouco menos egoísta. Talvez até me tornar uma pessoa melhor no processo. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não foi nada grandioso ou dramático, apenas uma sutil mudança na atmosfera. Era como se uma ponte invisível tivesse começado a se formar, conectando duas almas perdidas que por um capricho do destino haviam se encontrado na escuridão. Clara sentiu um calor se espalhar por seu peito, uma sensação que ela não conseguia nomear. Não era amor, era cedo demais para isso. Talvez fosse esperança, ou o primeiro lampejo de confiança. Seja o que fosse, pela primeira vez desde que seu pai a traíra, ela sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ficar bem. Henrique, por sua vez, sentia algo se despertando dentro dele. Uma sensação de propósito, talvez, ou o desejo de ser alguém melhor. Ele não sabia ao certo, mas estava disposto a explorar esse sentimento. Bem, ele disse, quebrando o silêncio que havia se instalado. Por que você não toma seu café da manhã? Depois, se quiser, posso mostrar a casa para você. E talvez possamos conversar mais sobre o futuro. Clara assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu gostaria disso. Enquanto Henrique se virava para sair do quarto, Clara o chamou. Henrique? Ele parou, olhando para ela com uma sobrancelha erguida. Obrigada, ela disse simplesmente. Por tudo. Henrique sorriu, um sorriso que chegou aos seus olhos e pareceu iluminar todo o seu rosto. De nada, Clara. De nada. Quando a porta se fechou atrás dele, Clara se viu encarando seu reflexo no espelho. A garota assustada e desesperada da noite anterior ainda estava lá, mas havia algo mais agora. Uma centelha de esperança em seus olhos, um vislumbre de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, não parecia tão sombrio. Ela se sentou para tomar seu café da manhã, os aromas deliciosos enchendo o quarto. Enquanto mordia uma torrada, Clara se pegou pensando que talvez, apenas talvez, este fosse o começo de algo novo. Algo inesperado, assustador, mas potencialmente maravilhoso. O sol continuava a brilhar lá fora, banhando os jardins em uma luz dourada. E dentro da mansão Mendonça, duas almas solitárias começavam a orbitar uma ao redor da outra, inconscientes do destino que as aguardava. Os dias seguintes passaram em um borrão surreal para Clara. A mansão Mendonça, com seus corredores intermináveis e cômodos suntuosos, era como um mundo à parte, tão distante da realidade que ela conhecia que às vezes se pegava beliscando o braço para ter certeza de que não estava sonhando. Henrique, fiel à sua palavra, deu a ela espaço e tempo para se adaptar. Ele aparecia ocasionalmente para conversar ou para convidá-la para as refeições, mas nunca a pressionava. Clara começou a notar pequenos detalhes sobre ele. A forma como seu rosto se iluminava quando falava sobre arquitetura, sua paixão secreta. O jeito distraído com que passava a mão pelos cabelos quando estava pensativo. A gentileza inesperada em seus olhos quando a pegava olhando para ele. Numa tarde ensolarada, cerca de uma semana após sua chegada, Clara estava explorando a biblioteca da mansão quando ouviu vozes exaltadas vindas do corredor. Curiosa, ela se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. Não pode estar falando sério, Henrique.
Uma voz feminina, aguda e irritada, ecoava pelo corredor. Primeiro você some por dias, cancela todos os nossos compromissos. E agora me diz que está abrigando uma completa estranha? Bárbara, por favor, baixe a voz. A voz de Henrique soou, tensa, mas controlada. Não é da sua conta quem eu convido para ficar em minha casa. Não é da minha conta? A mulher Bárbara soltou uma risada amarga. Sou sua noiva, Henrique. Ou você se esqueceu disso também? Clara sentiu seu coração afundar. Noiva? Henrique nunca mencionara estar noivo. Nosso noivado é um acordo de negócios, Bárbara, e você sabe disso. Henrique respondeu, sua voz agora gelada. Não confunda as coisas. Um acordo que você está colocando em risco com esse seu projeto de caridade. Bárbara praticamente cuspiu as palavras. O que as pessoas vão dizer quando souberem que você está abrigando uma garota de programa? Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela sabia que sua situação era complicada, mas ouvir-se descrita daquela forma... Chega! A voz de Henrique trovejou, assustando Clara. Você não sabe de nada, Bárbara. Clara é uma convidada em minha casa, e você vai respeitá-la. Fim de discussão. Passos pesados se aproximaram da biblioteca, e Clara mal teve tempo de se esconder atrás de uma estante antes que a porta se abrisse violentamente. Bárbara entrou como um furacão, seu rosto contorcido de raiva. Era uma mulher deslumbrante, com longos cabelos loiros e um corpo esculpido por horas de academia, vestida com roupas de grife que gritavam dinheiro. Seus olhos azuis frios como gelo varreram a biblioteca até pousarem em Clara, que não conseguiu se esconder completamente. Então você é a famosa Clara, Bárbara disse, sua voz destilando veneno. Devo parabenizá-la. Conseguiu enrolar Henrique direitinho, não é? Mas não se iluda, queridinha. Ele pode estar fascinado agora, mas logo vai se cansar. É o que sempre acontece. Clara sentiu seu rosto queimar de vergonha e raiva. Você não sabe nada sobre mim, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Bárbara deu um passo em sua direção, uma ameaça velada em seus olhos. Sei o suficiente. Escute bem, garota. Fique longe do meu noivo, ele é meu, entendeu? Não importa que joguinho você esteja jogando, no final sou eu quem vai usar o anel de casamento dos Mendonça. Antes que Clara pudesse responder, Henrique entrou na biblioteca. Seus olhos se arregalaram ao ver as duas mulheres, e ele rapidamente se colocou entre elas. Bárbara, acho que é hora de você ir, ele disse, sua voz não deixando espaço para argumentação. Bárbara lançou um último olhar venenoso para Clara, antes de se virar para sair. Na porta, ela parou e olhou por cima do ombro. Isso não acabou, Henrique. Você não pode jogar fora tudo o que construímos por causa de um capricho. Quando a porta se fechou atrás dela, um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Henrique se virou lentamente para encarar Clara, sua expressão uma mistura de culpa e preocupação. Clara, eu sinto muito que você tenha presenciado isso. Ele começou, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Bárbara não deveria ter falado com você daquela maneira. Clara o encarou sentindo uma mistura confusa de emoções. Você nunca mencionou que era noivo, ela disse baixinho. Henrique suspirou pesadamente, desabando em uma poltrona próxima. É complicado, ele murmurou. O noivado com Bárbara é mais um acordo de negócios do que qualquer outra coisa. Nossas famílias acham que é uma boa ideia unir as empresas. E o que você acha? Clara perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia da pergunta. Henrique a olhou, uma vulnerabilidade inesperada em seus olhos. Honestamente, eu não sei mais. Até algumas semanas atrás eu estava simplesmente seguindo o fluxo, fazendo o que todos esperavam de mim. Mas agora... Ele deixou a frase no ar, seus olhos fixos em Clara, de uma maneira que fez seu coração acelerar. Agora? Ela o incentivou a continuar, sua voz quase um sussurro. Henrique se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Agora tudo parece diferente, ele disse olhando para os jardins lá fora. É como se eu estivesse vendo o mundo com novos olhos, vendo a mim mesmo de uma forma diferente. Ele se virou para encará-la, uma intensidade em seu olhar que fez Clara prender a respiração. Desde que você chegou, Clara, eu tenho questionado muitas coisas na minha vida. Coisas que eu simplesmente aceitava como certas.
Clara sentiu seu coração martelar contra o peito. Que tipo de coisas? Ela perguntou, sua voz trêmula. Henrique deu um passo em sua direção, então parou, como se estivesse se contendo. O tipo de vida que eu quero levar. O tipo de pessoa que eu quero ser. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. O tipo de amor que eu quero ter. O ar entre eles pareceu carregado de eletricidade. Clara sentiu como se estivesse à beira de um precipício, prestes a cair em algo desconhecido e assustador, mas potencialmente maravilhoso. Henrique, Ela começou, mas foi interrompida pelo som de uma gargalhada vindo do corredor. A porta da biblioteca se abriu, revelando um homem de meia-idade com um sorriso largo no rosto. Henrique, meu garoto, finalmente te encontrei. Henrique pareceu momentaneamente desorientado, como se tivesse sido arrancado de um sonho. Pai, ele disse, piscando confuso. O que você está fazendo aqui? O homem que Clara agora percebia ser o pai de Henrique entrou na biblioteca, seus olhos curiosos pousando nela. Oh, e quem é essa adorável jovem? Henrique pigarreou, parecendo desconfortável. Pai, esta é Clara. Clara, este é meu pai, Augusto Mendonça. Augusto sorriu, estendendo a mão para Clara. É um prazer conhecê-la, minha querida. Espero que meu filho esteja sendo um bom anfitrião. Clara apertou a mão dele, sentindo-se subitamente muito consciente de si mesma. O prazer é meu, Sr. Mendonça. Seu filho tem sido muito gentil. Augusto olhou de Clara para Henrique, uma expressão conhecedora em seu rosto. Bem, ele disse, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Parece que tenho chegado em um momento interessante. Que tal jantarmos juntos esta noite? Tenho certeza de que temos muito o que conversar. Henrique parecia querer protestar, mas Augusto já estava se dirigindo à porta. Às 8, então, ele chamou por cima do ombro. Mal posso esperar para conhecer melhor nossa convidada. Quando a porta se fechou atrás de Augusto, Clara e Henrique se entreolharam, uma mistura de apreensão e expectativa em seus olhares. O que quer que estivesse nascendo entre eles estava prestes a ser posto à prova. O jantar daquela noite prometia ser um ponto de virada, para melhor ou para pior. E enquanto o sol começava a se pôr lá fora, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Clara não pôde deixar de sentir que sua vida estava prestes a mudar drasticamente mais uma vez. O jantar na mansão Mendonça era um evento digno de um filme. A mesa de mogno maciço, capaz de acomodar facilmente 20 pessoas, estava posta para apenas 4. Henrique, Clara, Augusto e, para surpresa e desconforto de Clara, Bárbara. Clara se sentia deslocada em seu vestido emprestado, uma peça simples, mas elegante, que Dona Zuleide havia encontrado para ela. Sentada entre Henrique e Augusto, ela tentava não se encolher sob o olhar gélido de Bárbara, que a encarava do outro lado da mesa, como se pudesse fazê-la desaparecer apenas com a força de sua vontade. Augusto Mendonça, patriarca da família, parecia alheio à tensão no ar. Ele sorria jovialmente, enchendo sua taça de vinho tinto enquanto tagarelava sobre os últimos empreendimentos da empresa. Então, meu caro, ele dizia, dirigindo-se a Henrique. Conseguimos fechar o negócio com os chineses, um contrato de milhões. Isso merece uma comemoração, não acha? Henrique assentiu distraidamente, seus olhos constantemente desviando para Clara. Claro, pai, é uma ótima notícia. Bárbara se inclinou para frente, seu sorriso tão afiado quanto uma lâmina. Oh, querido, você deve estar tão orgulhoso. Henrique tem trabalhado tão duro ultimamente, não é mesmo, Sr. Mendonça? Augusto riu, dando um tapinha no ombro do filho. Bem, quando ele se dá ao trabalho de aparecer no escritório, sim. Clara sentiu Henrique se enrijecer ao seu lado. Ela arriscou um olhar em sua direção e viu sua mandíbula cerrada, os nós dos dedos brancos ao redor do garfo. Na verdade, pai, Henrique disse, sua voz controlada, tenho pensado em algumas mudanças na empresa. Isso capturou a atenção de Augusto. Oh, que tipo de mudanças? Henrique respirou fundo antes de continuar. Estive pensando em expandir nossa área de atuação. Talvez investir em projetos de habitação social ou em revitalização de áreas degradadas da cidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Augusto olhou para o filho como se ele tivesse subitamente crescido uma segunda cabeça. Bárbara deixou escapar uma risada incrédula. Habitação social? Augusto repetiu, incrédulo. Henrique, nós construímos condomínios de luxo, resorts, shopping centers. Desde quando nos importamos com habitação social? Clara sentiu uma onda de admiração por Henrique. Apesar do desconforto evidente, ele manteve-se firme. Talvez seja a hora de nos importarmos, pai. Há tantas pessoas necessitadas em nossa cidade, tantas áreas que poderiam ser transformadas. Bárbara interrompeu, sua voz pingando sarcasmo. Oh, que nobre da sua parte, querido. Imagino que sua nova amiga tenha algo a ver com essa súbita preocupação social. Todos os olhares se voltaram para Clara, que sentiu seu rosto queimar. Ela abriu a boca para falar, mas Henrique foi mais rápido. Clara não tem nada a ver com isso, Bárbara. Ele disse, sua voz cortante. Essas são minhas ideias, minhas convicções. Augusto olhou de Henrique para Clara, uma expressão pensativa em seu rosto. Clara, minha querida, ele disse suavemente. Por que não nos conta um pouco sobre você? Como conheceu meu filho? Clara sentiu seu coração acelerar. Ela olhou para Henrique, que assentiu levemente, encorajando-a. Ela começou, sua voz trêmula. Eu estava em uma situação difícil. Henrique me ajudou quando eu mais precisava. Bárbara bufou, revirando os olhos. Oh, tenho certeza que sim. Henrique sempre teve uma queda por casos de caridade. Bárbara! Henrique exclamou, sua voz carregada de advertência. Mas Bárbara não parou. O que foi, querido? Acha que seu pai não deveria saber? Que você trouxe para casa uma garota que conheceu em um prostíbulo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Clara sentiu as lágrimas ardendo em seus olhos, a vergonha e a humilhação ameaçando engolfá-la. Foi Augusto quem quebrou o silêncio. É verdade isso, Henrique? Henrique encarou o pai, seus olhos brilhando com uma mistura de desafio e determinação. É verdade que encontrei Clara em uma situação terrível, sim. Mas o que Bárbara não mencionou é que Clara estava lá contra sua vontade. Ela foi vendida por seu próprio pai. Augusto pareceu chocado. Meu Deus! Ele murmurou, olhando para Clara com uma nova compreensão. Clara não aguentou mais. Com um soluço abafado, ela se levantou abruptamente da mesa. Com licença, ela conseguiu dizer antes de se virar e correr para fora da sala de jantar. Ela ouviu Henrique chamar seu nome, mas não parou. Correu pelos corredores da mansão, lágrimas embaçando sua visão, até chegar ao Jardim dos Fundos. Ali, sob o céu estrelado, ela finalmente deixou as lágrimas fluírem livremente. Alguns minutos depois, ela ouviu passos se aproximando. Esperando ver Henrique, ficou surpresa ao se deparar com Augusto. Posso me juntar a você? Ele perguntou gentilmente. Clara assentiu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Augusto se sentou ao seu lado no banco de pedra, olhando para o céu noturno. Sabe, ele começou, sua voz suave. Quando Henrique era pequeno, ele costumava vir aqui sempre que estava chateado. Dizia que as estrelas o ajudavam a colocar as coisas em perspectiva. Clara olhou para ele, surpresa com a gentileza em sua voz. Minha querida, Augusto continuou, não sei exatamente o que você passou, mas posso ver que foi algo terrível. E posso ver também o efeito que você teve no meu filho. Eu não quis causar problemas, Clara murmurou. Augusto sorriu, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você não causou problemas. Na verdade, acho que você pode ter sido exatamente o que Henrique precisava. Clara o olhou confusa. Como assim? Veja bem, Augusto explicou. Henrique sempre foi um bom garoto, mas nos últimos anos, ele parecia ter perdido o rumo. Vivia de festa em festa, sem propósito, sem paixão. Mas desde que você chegou eu o vejo diferente, mais focado, mais determinado, como se tivesse encontrado algo pelo que lutar. As palavras de Augusto fizeram o coração de Clara acelerar. Ela não tinha ideia de que sua presença pudesse ter tido um impacto tão profundo em Henrique. Senhor Mendonça, ela começou hesitante, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu nem sei se devo ficar. Augusto a interrompeu gentilmente. Clara, o que quer que tenha acontecido no seu passado não define quem você é. O que importa é o que você escolhe fazer a partir de agora.
E se meu filho vê algo especial em você? Bem, eu confio no julgamento dele. Nesse momento, eles ouviram passos se aproximando. Henrique apareceu, parecendo preocupado e um pouco sem fôlego, como se tivesse corrido para encontrá-la. Clara, ele disse, aliviado ao vê-la. Você está bem? Eu sinto muito pelo que aconteceu lá dentro. Augusto se levantou, sorrindo para os dois. Bem, acho que vou deixá-los conversar. Clara, foi um prazer conhecê-la melhor. Espero que possamos ter mais oportunidades para conversar no futuro. Quando Augusto se afastou, Henrique tomou seu lugar ao lado de Clara. Por um momento eles ficaram em silêncio, olhando para as estrelas. Eu sinto muito, Henrique finalmente disse. Bárbara não tinha o direito de falar daquele jeito. Clara balançou a cabeça. Não é culpa sua. Eu só... Às vezes me pergunto se estou no lugar certo, se não estou atrapalhando sua vida. Henrique se virou para ela, seus olhos intensos. Clara, você não está atrapalhando nada. Na verdade, você mudou tudo. De um jeito bom. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Desde que você chegou, tenho pensado muito sobre o tipo de pessoa que quero ser, o tipo de vida que quero levar. E percebi que não quero mais viver apenas para mim mesmo. Quero fazer a diferença, quero ajudar as pessoas. Clara sentiu seu coração se encher de uma emoção que não conseguia nomear. Henrique, eu... Antes que ela pudesse terminar, Henrique pegou suas mãos nas dele. Clara, eu sei que tudo isso é complicado, que temos muito a resolver. Mas quero que você saiba que não importa o que aconteça, você tem um lugar aqui, comigo. As palavras pairaram entre eles, carregadas de promessa e possibilidade. Clara olhou nos olhos de Henrique e viu algo que nunca havia visto antes. Esperança. Esperança de um futuro melhor, de uma vida cheia de propósito e talvez de amor. Enquanto as estrelas brilhavam acima deles, Clara sentiu que pela primeira vez em muito tempo, ela estava exatamente onde deveria estar. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de desafios e obstáculos. Mas com Henrique ao seu lado, ela se sentia pronta para enfrentá-los. A noite se estendia diante deles, cheia de promessas e possibilidades. E enquanto eles permaneciam sentados lado a lado, suas mãos entrelaçadas, o mundo parecia um pouco menos assustador e um pouco mais cheio de esperança. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para a mansão Mendonça. Clara, incentivada por Henrique e Augusto, começou a explorar suas próprias paixões e talentos. Descobriu um amor inesperado pela jardinagem, passando horas nos vastos jardins da propriedade, suas mãos na terra, cultivando vida nova. Henrique, por sua vez, mergulhou de cabeça em seus novos projetos sociais. Passava dias inteiros em reuniões, discutindo planos para revitalizar áreas degradadas da cidade e criar moradias acessíveis. À noite, voltava para casa exausto, mas com um brilho de satisfação nos olhos que Clara nunca havia visto antes. Foi numa dessas noites que Clara o encontrou no escritório, debruçado sobre plantas e projetos espalhados pela mesa. Ela bateu suavemente na porta entreaberta. "Posso entrar?" perguntou, um sorriso tímido nos lábios. Henrique ergueu os olhos, seu rosto se iluminando ao vê-la. "Clara." "Claro, entre." Estava justamente pensando em fazer uma pausa. Clara se aproximou, seus olhos percorrendo os papéis na mesa. "São os novos projetos?" Henrique assentiu, empurrando uma cadeira para ela se sentar. "Sim, estamos finalizando os detalhes para o primeiro conjunto habitacional. Se tudo der certo, começaremos as obras no mês que vem." Clara se sentou, observando o entusiasmo no rosto de Henrique. "É incrível o que você está fazendo," ela disse suavemente. "Você vai mudar a vida de tantas pessoas." Henrique a olhou intensamente. "Nós estamos mudando vidas, Clara. Nada disso teria acontecido se não fosse por você." Clara sentiu seu rosto esquentar sob o olhar dele. "Eu não fiz nada, Henrique. Você é quem está fazendo todo o trabalho duro. Você me inspirou." Henrique disse, sua voz baixa e intensa. "Me fez ver o mundo de uma forma diferente. Me fez querer ser uma pessoa melhor." O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Clara sentiu seu coração acelerar, consciente da proximidade de Henrique, do calor de seu corpo. Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu abruptamente. Bárbara entrou.
seu olhar gélido varrendo a cena diante dela. Oh, desculpem, ela disse, sua voz pingando sarcasmo. Não sabia que estava interrompendo algo. Henrique se levantou, sua expressão endurecendo. Bárbara, o que você está fazendo aqui? Bárbara ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Vim ver meu noivo, é claro. Achei que poderíamos jantar juntos, discutir os preparativos para o casamento. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Casamento? Ela olhou para Henrique, que parecia igualmente chocado. Bárbara, Henrique disse, sua voz tensa. Acho que precisamos conversar, em particular. Bárbara sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Oh, não se preocupe com a Clara. Tenho certeza que ela não se importa em ouvir sobre nossos planos de casamento. Não é mesmo, querida? Clara se levantou abruptamente, sentindo-se nauseada. Eu deveria ir, ela murmurou, se dirigindo rapidamente para a porta. Clara, espere. Henrique chamou, mas ela já estava no corredor, correndo para longe do escritório, longe das palavras que haviam estilhaçado seu coração recém-curado. Clara correu pelos jardins, as lágrimas embaçando sua visão, até chegar ao pequeno lago nos fundos da propriedade. Ali, ela desabou em um banco de pedra, deixando as lágrimas fluírem livremente. Como ela pôde ser tão tola? Como pôde acreditar que alguém como Henrique poderia realmente se interessar por alguém como ela? Claro que ele se casaria com Bárbara. Era o esperado, o certo aos olhos da sociedade. Minutos ou horas se passaram, Clara não saberia dizer. Ela estava tão perdida em seus pensamentos que não ouviu os passos se aproximando. Achei que te encontraria aqui. Clara ergueu os olhos, surpresa ao ver Augusto Mendonça parado diante dela. Ele se sentou ao seu lado, seu olhar gentil fixo no horizonte. Sabe, ele começou, sua voz calma. Quando Henrique era pequeno e ficava chateado, ele sempre vinha para cá. Dizia que a água o acalmava, o ajudava a pensar. Clara enxugou as lágrimas, incerta do que dizer. Augusto continuou. Clara, eu vi a forma como meu filho olha para você, e vi a mudança nele desde que você chegou. Ele nunca olhou para Bárbara da forma como olha para você. Mas o casamento... Clara começou, sua voz embargada. Augusto suspirou. O noivado com Bárbara foi arranjado há anos, uma união de conveniência entre nossas famílias. Mas um casamento sem amor, bem, isso raramente termina bem. Ele se virou para Clara, seus olhos sábios e gentis. Minha querida, você trouxe luz de volta aos olhos do meu filho. Você o inspirou a ser melhor, a fazer a diferença no mundo. Isso vale mais do que qualquer contrato ou acordo de negócios. Clara sentiu uma fagulha de esperança acender-se em seu peito. O que o senhor está dizendo? Augusto sorriu. Estou dizendo que às vezes o destino nos surpreende e que talvez seja a hora de Henrique tomar algumas decisões importantes sobre seu futuro. Nesse momento, eles ouviram passos apressados se aproximando. Henrique apareceu ofegante e com o cabelo despenteado, como se tivesse corrido por toda a propriedade. Clara! Ele exclamou, aliviado ao vê-la. Então, notando a presença de seu pai, ele hesitou. Pai? O que... Augusto se levantou, dando um tapinha no ombro do filho. Acho que vocês dois têm muito o que conversar. Estarei na casa se precisarem de mim. Quando Augusto se afastou, Henrique se aproximou de Clara, seus olhos cheios de preocupação e... algo mais. Algo que fez o coração dela acelerar. Clara, ele começou, sua voz suave. Me desculpe pelo que aconteceu lá dentro. Bárbara não tinha o direito de falar daquela forma. Clara balançou a cabeça, tentando manter a compostura. Não é culpa sua, Henrique. Eu entendo. Você tem obrigações, expectativas para cumprir. Henrique se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos nas dele. Clara, olhe para mim, ele pediu gentilmente. Quando seus olhos se encontraram, Clara viu uma determinação feroz nos olhos de Henrique. Eu não vou me casar com Bárbara, ele disse firmemente. Na verdade, acabei de terminar nosso noivado. Clara piscou, atônita. O quê? Mas... e as empresas? O acordo entre suas famílias? Henrique sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Algumas coisas são mais importantes do que negócios, Clara. Você me ensinou isso.
Você me mostrou que há mais na vida do que contratos e lucros. Você me fez querer ser uma pessoa melhor, fazer a diferença no mundo. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dela. E mais do que isso, Clara, você me fez acreditar no amor de verdade. Não em arranjos ou conveniências, mas em algo real, profundo e transformador. Clara sentiu seu coração disparar. Henrique, o que você está dizendo? Ele se aproximou ainda mais, suas mãos apertando as dela com gentileza. Estou dizendo que te amo, Clara. Que quero construir uma vida com você, se você me aceitar. Quero enfrentar todos os desafios ao seu lado, compartilhar todas as alegrias e tristezas. Quero acordar todos os dias e ver seu sorriso, ouvir sua risada, sentir seu toque. As lágrimas voltaram aos olhos de Clara, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Henrique, eu também te amo, mais do que achei possível amar alguém. O sorriso de Henrique se alargou ainda mais. Ele se levantou puxando Clara consigo e a envolveu em seus braços. Ali, sob o céu estrelado, com o suave murmúrio da água ao fundo, eles selaram seu amor com um beijo apaixonado. Quando finalmente se separaram, ofegantes e sorridentes, Henrique encostou sua testa na dela. Este é apenas o começo, Clara. Temos uma vida inteira pela frente. Uma vida de amor, de propósito, de fazer a diferença no mundo. Juntos? Clara assentiu, seu coração transbordando de felicidade. Juntos, ela repetiu, saboreando a palavra e tudo o que ela prometia. E ali, nos jardins da mansão Mendonça, duas almas que o destino havia unido de maneira improvável encontraram não apenas o amor, mas um propósito maior. Um futuro cheio de promessas, desafios e, acima de tudo, esperança. A noite os envolveu, as estrelas testemunhando silenciosamente o início de uma nova jornada. Uma jornada de amor, crescimento e transformação. Não apenas para Clara e Henrique, mas para todos aqueles cujas vidas eles tocariam em sua missão de fazer do mundo um lugar melhor. Os meses seguintes trouxeram uma série de mudanças para Clara e Henrique. A notícia do rompimento do noivado com Bárbara causou um pequeno escândalo na alta sociedade, mas Augusto Mendonça surpreendeu a todos ao apoiar publicamente a decisão do filho. O primeiro projeto habitacional de Henrique estava em pleno andamento, transformando uma área degradada da cidade em um bairro cheio de vida e esperança. Clara, por sua vez, havia encontrado seu próprio caminho para fazer a diferença. Ela iniciou um programa de jardinagem terapêutica para jovens em situação de risco, usando os vastos jardins da mansão Mendonça como sala de aula ao ar livre. Numa tarde ensolarada de sábado, Clara estava no jardim ensinando um grupo de adolescentes a plantar mudas de flores, quando Henrique chegou. Ele parou por um momento, observando-a com um sorriso no rosto, maravilhado com a forma como ela interagia com os jovens, seu rosto iluminado pela paixão pelo que fazia. Quando a aula terminou e os adolescentes se despediram, Henrique se aproximou, abraçando Clara por trás. "Você é incrível, sabia?" ele murmurou em seu ouvido. Clara se virou em seus braços, sorrindo. "Olha quem fala. Como foi a visita ao canteiro de obras?" Henrique sorriu, um brilho de excitação em seus olhos. "Foi ótimo. As obras estão adiantadas e já temos uma lista de espera para as moradias. Mas..." Ele fez uma pausa dramática. "Tenho uma surpresa para você." Clara ergueu uma sobrancelha curiosa. "Uma surpresa?" Henrique assentiu, pegando sua mão. "Vem comigo." Ele a guiou até o carro, um sorriso misterioso no rosto enquanto dirigia para fora da propriedade. Clara tentou adivinhar para onde estavam indo, mas Henrique manteve segredo até chegarem a um bairro que ela não reconheceu. "Onde estamos?" ela perguntou, olhando pela janela as casas simples, mas bem cuidadas. Henrique estacionou o carro e se virou para ela, seus olhos brilhando. "Este é o novo projeto da construtora Mendonça. Um bairro inteiro de casas populares com áreas verdes, escola, posto de saúde, tudo planejado para oferecer qualidade de vida a preços acessíveis." Clara olhou ao redor, impressionada. "Henrique, isso é incrível." Ele sorriu pegando sua mão. "E tem mais. Vem, quero te mostrar uma coisa." Eles saíram do carro e caminharam por algumas quadras, até chegarem a um terreno vazio no meio do bairro. Henrique parou, abrindo os braços. "O que você acha daqui?"
Ele perguntou. Clara olhou ao redor confusa. É um belo terreno, mas o que tem aqui? Henrique se virou para ela pegando suas duas mãos nas dele. Ainda não tem nada. Mas poderia ter um centro comunitário, com salas para aulas, um grande jardim para suas oficinas de jardinagem terapêutica, espaço para atividades culturais. Os olhos de Clara se arregalaram à medida que ela compreendia. Henrique, você está falando sério? Ele assentiu, seu sorriso se alargando. Totalmente sério. Clara, o trabalho que você tem feito com aqueles jovens é incrível. Imagina quantas mais vidas você poderia tocar com um espaço dedicado a isso. Clara sentiu lágrimas de emoção se formarem em seus olhos. Eu nem sei o que dizer. Isso é mais do que eu jamais sonhei. Henrique a puxou para perto, encostando sua testa na dela. Você me ensinou que podemos sonhar grande, Clara, que podemos fazer a diferença no mundo. Este centro será nosso legado conjunto. Um lugar de esperança, de transformação. Clara o abraçou forte, seu coração transbordando de amor e gratidão. Quando se afastou, havia determinação em seus olhos. Vamos fazer isso acontecer, Henrique. Juntos. Eles passaram o resto da tarde caminhando pelo bairro, discutindo ideias para o centro comunitário, imaginando as vidas que poderiam ser transformadas. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, eles se sentaram em um banco em uma pequena praça. Sabe, Clara disse, sua cabeça apoiada no ombro de Henrique, às vezes ainda tenho dificuldade de acreditar em como minha vida mudou. Há alguns meses eu estava sem esperança, sem futuro. E agora, Henrique beijou o topo de sua cabeça. E agora você está mudando o mundo, um jardim de cada vez. Clara sorriu, erguendo o rosto para olhá-lo nos olhos. Nós estamos mudando o mundo, Henrique. Juntos. Ele a olhou com tanta adoração que Clara sentiu seu coração derreter. Juntos. Ele repetiu suavemente. Então, para surpresa dela, ele se levantou e se ajoelhou diante dela. Clara, ele começou, sua voz tremendo levemente de emoção. Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você me mostrou o verdadeiro significado de amor, de compaixão, de propósito. Você me fez querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um delicado anel de noivado. Clara ofegou, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado, Henrique continuou, construindo um futuro melhor, não só para nós, mas para todos aqueles que pudermos ajudar. Clara, você me daria a honra de se casar comigo? Por um momento, Clara ficou sem palavras. Emoção pura tomando conta dela. Então, com um soluço de alegria, ela se jogou nos braços de Henrique. Sim, ela exclamou entre lágrimas e risos. Sim, 1000 vezes sim. Henrique a abraçou forte, rindo de pura felicidade. Quando finalmente se separaram, ele deslizou o anel em seu dedo, selando a promessa com um beijo apaixonado. Ali naquela praça simples, no coração de um bairro que simbolizava esperança e transformação, Clara e Henrique selaram não apenas seu compromisso um com o outro, mas com um futuro de amor, propósito e impacto positivo no mundo. Enquanto caminhavam de volta para o carro, de mãos dadas e corações cheios, o futuro se abria diante deles como um livro em branco, pronto para ser preenchido com histórias de amor, superação e mudança social. Era o começo de um novo capítulo em suas vidas, um capítulo que prometia ser o mais emocionante e gratificante de todos. E assim, com o sol se pondo no horizonte, Clara e Henrique dirigiram de volta para casa, não apenas como um casal apaixonado, mas como parceiros em uma missão maior, uma missão de transformar vidas, de espalhar esperança e de provar que, com amor e determinação, é possível mudar o mundo. Um gesto de bondade de cada vez. Os meses que se seguiram ao noivado de Clara e Henrique foram um turbilhão de atividades. Entre os preparativos para o casamento e o avanço dos projetos sociais, o casal mal tinha tempo para respirar. No entanto, em meio à agitação, eles sempre encontravam momentos para estar juntos, reafirmando o amor que os unia. O centro comunitário, batizado de Jardim de Esperança, estava prestes a ser inaugurado.
Clara havia dedicado cada momento livre ao planejamento dos programas que seriam oferecidos, desde aulas de jardinagem terapêutica até oficinas de empoderamento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Numa tarde ensolarada, uma semana antes da inauguração, Clara estava no local supervisionando os últimos detalhes. Os jardins que ela havia projetado estavam florescendo, transformando o que antes era um terreno baldio em um oásis urbano. Clara! Uma voz hesitante a chamou. Ela se virou e se surpreendeu ao ver uma jovem mulher parada na entrada do jardim. Havia algo familiar nela, mas Clara não conseguia identificar de onde. Sim, sou eu, Clara respondeu, se aproximando. Posso ajudar? A jovem deu um passo à frente, nervosa. Você provavelmente não se lembra de mim, mas eu estava lá, naquela noite, no Inferno Vermelho. O coração de Clara disparou ao ouvir o nome do prostíbulo. Memórias que ela havia tentado enterrar voltaram à tona. Meu nome é Mariana, a jovem continuou. Eu queria agradecer. Depois que você saiu com aquele homem, as coisas começaram a mudar. A polícia apareceu, o lugar foi fechado. Muitas de nós conseguimos ajuda, uma chance de recomeçar. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Mariana, eu não sabia. Fico tão feliz em ouvir isso. Mariana sorriu timidamente. Quando ouvi falar deste centro do trabalho que você está fazendo, eu precisava vir. Queria saber se há algo que eu possa fazer para ajudar, para retribuir. Clara não hesitou. Ela estendeu a mão para Mariana, um sorriso caloroso em seu rosto. Claro que sim. Na verdade, estávamos justamente precisando de mais voluntários para o programa de mentoria. As duas mulheres caminharam juntas pelo jardim, discutindo ideias e possibilidades. Clara sentia seu coração se expandir com gratidão e esperança. Cada vida tocada, cada história de superação, era um lembrete do poder transformador do amor e da compaixão. Naquela noite, quando Henrique chegou em casa, encontrou Clara na varanda, olhando pensativamente para o pôr do sol. Ei, amor, ele disse suavemente, sentando-se ao lado dela. Tudo bem. Clara se aconchegou a ele, um pequeno sorriso em seus lábios. Mais do que bem. Henrique, hoje eu percebi o quanto nossas ações podem ter um impacto. Uma jovem veio me procurar, alguém que estava no Inferno Vermelho naquela noite. Ela me contou como as coisas mudaram depois que saímos de lá. Henrique a abraçou mais forte, beijando o topo de sua cabeça. Viu? Você sempre foi destinada a fazer a diferença, Clara. Desde o primeiro momento em que te vi. Clara ergueu o rosto para olhá-lo nos olhos. Nós estamos fazendo a diferença, Henrique. Juntos. E isso me faz pensar, talvez seja a hora de darmos o próximo passo. Henrique ergueu uma sobrancelha, curioso. Que próximo passo? Clara respirou fundo, reunindo coragem. Eu estive pensando, e se expandíssemos nossa família? Se dessemos um lar para uma criança que precisa de amor e cuidado? Os olhos de Henrique se arregalaram de surpresa, mas logo se encheram de emoção. Clara, você está falando de adoção? Ela sentiu um pouco nervosa com a reação dele. Eu sei que é um grande passo e que talvez seja cedo demais, mas Henrique a interrompeu com um beijo apaixonado. Quando se afastou, havia lágrimas em seus olhos. É perfeito, ele sussurrou. Você é perfeita, Clara. Nada me faria mais feliz do que construir uma família com você. Uma família cheia de amor, compaixão e propósito. Clara sentiu seu coração transbordar de alegria. Então, vamos fazer isso? Vamos adotar? Henrique assentiu, um sorriso radiante em seu rosto. Vamos dar um lar e uma família para uma criança que precisa. E quem sabe no futuro possamos ajudar ainda mais crianças. Clara riu, lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas. Uma coisa de cada vez, amor. Mas sim, quem sabe? Eles ficaram ali, abraçados na varanda, observando o sol se pôr no horizonte. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Um futuro onde o amor que compartilhavam não apenas os unia, mas se espalhava, tocando e transformando outras vidas. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, animada com os preparativos finais para a inauguração do Jardim de Esperança. Ela encontrou Henrique na cozinha, preparando o café da manhã. Bom dia, meu amor.
ele disse, entregando-lhe uma xícara de café. Pronta para o grande dia? Clara sorriu, pegando a xícara. Quase. Só um pouco nervosa. Henrique a abraçou, plantando um beijo suave em sua testa. Você vai ser incrível. Todos vão se apaixonar pelo centro, assim como se apaixonaram por você. Eles terminaram o café da manhã e se dirigiram para o Jardim de Esperança. Ao chegarem, Clara ficou emocionada ao ver a quantidade de pessoas que já esperavam na entrada. Voluntários, moradores do bairro, representantes da prefeitura e até mesmo alguns repórteres locais. Mariana estava lá, ajudando a organizar as pessoas. Ela sorriu e acenou para Clara, que retribuiu o gesto com gratidão. Quando chegou a hora de cortar a fita de inauguração, Clara sentiu Henrique apertar sua mão em apoio. Ela respirou fundo e se dirigiu ao pequeno palco improvisado. Bom dia a todos, ela começou, sua voz tremendo levemente de emoção. Hoje não estamos apenas inaugurando um centro comunitário. Estamos plantando sementes de esperança, de transformação. Cada um de vocês aqui é parte dessa mudança. Juntos, podemos criar um futuro melhor, não apenas para nós, mas para toda a comunidade. Enquanto Clara falava, Henrique a observava com orgulho e amor. Ele viu nela não apenas a mulher que amava, mas uma força da natureza, capaz de inspirar e transformar vidas. Após o discurso e o corte da fita, as portas do Jardim de Esperança foram abertas. As pessoas entraram, maravilhadas com os espaços verdes, as salas de aula bem equipadas e a atmosfera acolhedora. Clara circulava entre os visitantes, explicando os programas, respondendo perguntas, seu rosto iluminado pela paixão e propósito. Em um momento, ela se viu diante de um grupo de crianças do orfanato local, seus olhos brilhando de curiosidade e esperança. Foi nesse instante que Clara sentiu mais do que nunca que estava no caminho certo. Que o amor que ela e Henrique compartilhavam era grande o suficiente para abraçar não apenas uma criança, mas uma comunidade inteira. Ao final do dia, exausta mas radiante, Clara encontrou Henrique nos fundos do centro. Ele a abraçou forte, orgulho evidente em seus olhos. Você foi incrível hoje, ele disse suavemente. Você iluminou este lugar com seu amor e sua compaixão. Clara sorriu, aninhando-se nos braços dele. Nós iluminamos este lugar, Henrique, juntos. Enquanto o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre o Jardim de Esperança, Clara e Henrique permaneceram abraçados, seus corações cheios de amor e gratidão. Eles sabiam que este era apenas o começo de uma jornada extraordinária. Uma jornada de amor, propósito e transformação. E assim, com o primeiro dia do Jardim de Esperança chegando ao fim, Clara e Henrique olharam para o futuro com corações cheios de expectativa. Um futuro onde o amor que compartilhavam continuaria a crescer, a se expandir, tocando cada vez mais vidas e plantando sementes de esperança por onde quer que fossem. Os meses que se seguiram à inauguração do Jardim de Esperança foram intensos e gratificantes para Clara e Henrique. O centro comunitário rapidamente se tornou o coração pulsante do bairro, atraindo pessoas de todas as idades e backgrounds. As aulas de jardinagem terapêutica de Clara eram um sucesso, com lista de espera para novas turmas. Paralelamente, o casal havia iniciado o processo de adoção. As visitas ao orfanato local se tornaram parte de sua rotina, e a cada visita eles se sentiam mais certos de sua decisão. Numa tarde de sábado, após mais uma visita ao orfanato, Clara e Henrique caminhavam de mãos dadas pelo parque próximo à mansão Mendonça. Você viu o sorriso da pequena Luísa hoje? Clara comentou, seus olhos brilhando. Ela ficou tão animada com o livro que levamos. Henrique sorriu, apertando gentilmente a mão de Clara. Vi sim, e notei como você ficou encantada com ela. Clara parou de andar, virando-se para encarar Henrique. Eu sei que não devemos nos apegar a uma criança específica durante o processo, mas, Henrique, eu sinto uma conexão especial com a Luísa. É como se ela já fosse nossa, Henrique completou suavemente. Clara assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Exatamente. Você sente o mesmo? Henrique a puxou para um abraço apertado. Sinto, meu amor. Desde a primeira vez que a vimos, eu soube que ela era especial. Eles ficaram ali abraçados por um momento,
seus corações batendo em uníssono, cheios de esperança e amor. De repente, o celular de Henrique tocou, quebrando o momento. Ele atendeu, sua expressão mudando de surpresa para preocupação. Entendo. Sim, estaremos lá o mais rápido possível. Obrigado por nos avisar. Clara o olhou apreensiva. O que houve? Henrique respirou fundo antes de responder. Era do orfanato. A Luísa. Ela teve uma crise de asma forte. Está no hospital. O coração de Clara pareceu parar por um instante. Sem dizer uma palavra, eles correram para o carro, a urgência palpável no ar. O caminho até o hospital pareceu interminável. Quando finalmente chegaram, foram recebidos por Irmã Conceição, a diretora do orfanato. Como ela está? Clara perguntou, mal conseguindo conter sua ansiedade. Irmã Conceição sorriu gentilmente. Ela está estável agora. Os médicos conseguiram controlar a crise, mas querem mantê-la em observação por esta noite. Henrique colocou um braço reconfortante ao redor dos ombros de Clara. Podemos vê-la? A freira assentiu. Claro, venham comigo. Eles seguiram Irmã Conceição até um quarto no final do corredor. Ao entrarem, viram Luísa, uma menina de 5 anos com cachos escuros e olhos grandes, deitada na cama do hospital. Ela parecia tão pequena e frágil entre os lençóis brancos. Ao ver Clara e Henrique, o rosto de Luísa se iluminou com um sorriso fraco. Vocês vieram, ela disse, sua voz rouca. Clara se aproximou da cama, pegando a mãozinha de Luísa entre as suas. Claro que viemos, querida. Estávamos preocupados com você. Henrique se juntou a elas, afagando suavemente os cachos de Luísa. Como você está se sentindo, princesa? Luísa fez um biquinho. Cansada e com um pouco de medo. Clara sentiu seu coração se apertar. Está tudo bem ter medo, Luísa, mas saiba que você é muito corajosa e não está sozinha. Henrique concordou. Isso mesmo. Nós estamos aqui com você. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Vocês vão ficar comigo? Clara e Henrique trocaram um olhar, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Naquele momento, eles souberam. Não havia mais dúvidas. Sim, querida, Clara disse suavemente. Nós vamos ficar com você, sempre. Henrique se inclinou, beijando a testa de Luísa. Na verdade, Luísa, nós queríamos te perguntar uma coisa muito importante. O que você acha de vir morar com a gente? De sermos uma família? Os olhos de Luísa se arregalaram, um misto de esperança e incredulidade em seu rosto. Vocês querem ser meus pais? Clara sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sim, meu amor. Nós queremos muito ser seus pais. Se você quiser. Por um momento, Luísa ficou em silêncio, processando a informação. Então, lentamente, um sorriso radiante se espalhou por seu rosto. Sim, ela exclamou, sua voz rouca de emoção. Sim, eu quero. Clara e Henrique a abraçaram gentilmente, cuidadosos com os tubos e monitores. Naquele momento, em um quarto de hospital, uma família nasceu. Irmã Conceição, que havia testemunhado a cena da porta, enxugou discretamente uma lágrima. Ela sabia que ainda haveria processos legais a serem concluídos, mas em seu coração ela já via Luísa como parte da família Mendonça. Nos dias que se seguiram, Clara e Henrique praticamente se mudaram para o hospital. Eles se revezavam para ficar com Luísa, lendo histórias, jogando jogos e simplesmente estando presentes. À medida que Luísa se recuperava, seu vínculo com o casal se fortalecia. Quando finalmente chegou o dia da alta, Luísa estava radiante. Clara havia trazido um vestido novo para ela, e Henrique carregava um ursinho de pelúcia quase maior que a própria Luísa. Pronta para ir para casa, princesa? Henrique perguntou enquanto ajudava Luísa a se sentar na cadeira de rodas do hospital. Luísa assentiu entusiasticamente. Sim, para nossa casa. Clara sentiu seu coração se encher de amor ao ouvir Luísa dizer nossa casa. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, olhando nos olhos da menina. Sim, meu amor, para nossa casa. Para o início da nossa vida juntas como família. Enquanto saíam do hospital, Luísa entre eles na cadeira de rodas, Clara e Henrique trocaram um olhar cheio de amor e gratidão. Eles sabiam que o caminho à frente não seria sempre fácil
que haveria desafios e obstáculos, mas também sabiam que juntos, como família, poderiam enfrentar qualquer coisa. O sol brilhava no céu azul enquanto eles se dirigiam para casa, para o início de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo cheio de amor, risadas e a alegria de ver uma criança florescer sob seus cuidados. E assim, com Luísa entre eles, Clara e Henrique deram o primeiro passo em sua jornada como pais. Uma jornada que prometia ser a mais desafiadora, gratificante e transformadora de suas vidas. Os meses que se seguiram à chegada de Luísa foram uma montanha-russa de emoções para a recém-formada família Mendonça. Houve momentos de pura alegria, como o primeiro dia em que Luísa chamou Clara e Henrique de mamãe e papai, e momentos desafiadores, como as noites em que a menina acordava chorando com pesadelos sobre seu passado no orfanato. Clara e Henrique se revezavam nas responsabilidades, sempre se apoiando mutuamente. O Jardim de Esperança continuava a prosperar, com Clara delegando mais responsabilidades para poder passar mais tempo em casa com Luísa. Henrique, por sua vez, reorganizou sua agenda de trabalho para estar mais presente na vida familiar. Numa tarde de domingo, cerca de 6 meses após a adoção de Luísa, a família estava reunida no jardim da mansão. Luísa corria alegremente atrás de uma borboleta, seus cachos balançando ao vento, enquanto Clara e Henrique observavam sentados em um banco próximo. "Olha, mamãe, papai, eu peguei!" Luísa gritou entusiasmada, correndo em direção aos pais com as mãos em concha. Clara sorriu, se ajoelhando para ficar na altura da filha. "Que lindo, meu amor! Mas lembre-se, a borboleta precisa ser livre para voar. Que tal a gente soltar ela?" Luísa fez um biquinho, mas depois de um momento assentiu. Ela abriu as mãos delicadamente e a borboleta voou, fazendo a menina rir de alegria. Henrique se juntou a elas, pegando Luísa no colo. "Você é uma menina muito especial, sabia?" ele disse, plantando um beijo na bochecha da filha. Naquele momento, o celular de Clara tocou. Ela atendeu, sua expressão mudando de surpresa para preocupação. "Entendo. Sim, claro. Estaremos lá o mais rápido possível. Obrigada por nos avisar." Henrique a olhou questionador. "O que houve?" Clara respirou fundo antes de responder. "Era a assistente social. Parece que, bem, o pai biológico de Luísa apareceu. Ele está contestando a adoção." O sangue de Henrique gelou. Ele abraçou Luísa mais forte, como se pudesse protegê-la apenas com seu abraço. "Como isso é possível? Pensei que ele tinha perdido todos os direitos." Clara balançou a cabeça, a preocupação evidente em seus olhos. "Aparentemente, ele alega que não foi devidamente notificado do processo de adoção. A assistente social quer nos encontrar amanhã para discutir a situação." Luísa olhou de um para o outro, sentindo a tensão no ar. "Mamãe, papai, o que foi? Fiz algo errado?" Clara imediatamente forçou um sorriso, tentando tranquilizar a filha. "Não, meu amor. Você não fez nada errado. Mamãe e papai só precisam resolver umas coisas de adulto, ok?" Luísa assentiu, ainda parecendo um pouco insegura. Henrique a colocou no chão suavemente. "Que tal você ir brincar um pouco no seu balanço enquanto conversamos com a mamãe?" Assim que Luísa se afastou, Clara desabou no banco, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Henrique se sentou ao lado dela, puxando-a para um abraço apertado. "Vai ficar tudo bem, meu amor," ele sussurrou, embora sua própria voz tremesse de emoção. "Não vamos deixar ninguém tirar nossa filha de nós." Clara se agarrou a ele, soluçando baixinho. E se não conseguirmos, Henrique? E se a perdermos?" Henrique segurou o rosto de Clara entre suas mãos, olhando-a nos olhos. "Escute-me bem, Clara. Nós somos os pais de Luísa, não apenas no papel, mas no coração. Vamos lutar com tudo o que temos e vamos vencer." No dia seguinte, Clara e Henrique se encontraram com a assistente social, a doutora Márcia, em seu escritório. A atmosfera era tensa enquanto ela explicava a situação. "O pai biológico de Luísa, senhor, Roberto Silva, alega que estava em tratamento para dependência química quando Luísa foi levada para o orfanato. Ele diz que não foi devidamente informado sobre o processo de adoção e que agora está recuperado e deseja a guarda da filha." Clara sentiu seu coração apertar. Mas e tudo que Luísa passou? O abandono,
O trauma. Isso não conta? Doutora Márcia suspirou. Infelizmente, a lei às vezes pode ser complicada nesses casos. O Sr. Silva tem o direito de contestar a adoção. Haverá uma audiência para determinar o que é melhor para Luísa. Henrique, que até então estava em silêncio, finalmente falou. E o que podemos fazer? Vocês precisarão de um bom advogado, doutora Márcia respondeu. Alguém especializado em direito de família. Também será importante reunir evidências do bem-estar de Luísa com vocês, depoimentos de pessoas próximas, relatórios médicos e escolares. Clara e Henrique trocaram um olhar determinado. Eles fariam tudo o que fosse necessário para manter sua família unida. Nas semanas que se seguiram, a mansão Mendonça se transformou em um centro de operações. Advogados iam e vinham. Documentos eram reunidos, depoimentos eram coletados. Clara e Henrique se esforçavam para manter a rotina de Luísa o mais normal possível, protegendo-a da tensão que pairava sobre a família. Uma noite, depois de colocar Luísa para dormir, Clara encontrou Henrique no escritório, debruçado sobre pilhas de documentos. Como estamos? Ela perguntou suavemente, massageando os ombros tensos do marido. Henrique suspirou, recostando-se em sua cadeira. Nosso caso é forte, Clara. Temos provas do abandono inicial, do progresso de Luísa conosco, depoimentos de médicos, professores, até mesmo da irmã Conceição do orfanato. Clara assentiu, sentindo um fio de esperança. Mas o senhor Silva tem uma história convincente de reabilitação, e biologicamente ele é o pai dela. Clara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ela é nossa filha, Henrique, no coração, na alma. Não posso imaginar nossa vida sem ela. Henrique se levantou, puxando Clara para um abraço apertado. Eu sei, meu amor, eu também não. E é por isso que vamos lutar com tudo que temos. No dia da audiência, a tensão era palpável. Clara e Henrique entraram no tribunal de mãos dadas, Luísa entre eles. A menina, sentindo a gravidade da situação, estava incomumente quieta. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Clara sentiu seu coração martelar contra o peito. Este era o momento que definiria o futuro de sua família. À medida que a audiência prosseguia, testemunhas eram chamadas, evidências eram apresentadas. Clara e Henrique testemunharam sobre o amor que sentiam por Luísa, sobre como ela havia florescido sob seus cuidados. Então, para surpresa de todos, o juiz chamou Luísa para uma conversa privada em seu gabinete. Clara e Henrique trocaram olhares apreensivos enquanto sua filha era levada. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. Quando finalmente Luísa voltou, correndo para os braços de Clara e Henrique, o juiz fez seu pronunciamento. Após cuidadosa consideração de todas as evidências e, mais importante, após ouvir a própria Luísa, cheguei a uma decisão. O juiz começou, sua voz solene ecoando pela sala. É evidente que Luísa encontrou um lar amoroso e estável com os Mendonça. Sua evolução e bem-estar são inquestionáveis. Clara segurou a respiração, apertando a mão de Henrique. Portanto, o juiz continuou, é decisão deste tribunal manter a adoção de Luísa pelos Mendonça. A contestação do Sr. Silva é negada. Clara soltou um soluço de alívio, abraçando Luísa e Henrique com força. Lágrimas de alegria corriam livremente por suas faces. No entanto, o juiz acrescentou, reconhecendo o esforço do Sr. Silva em sua reabilitação, este tribunal concede direitos de visita supervisionada caso todas as partes estejam de acordo. Henrique olhou para Clara, que assentiu levemente. Eles sabiam que, por mais difícil que fosse, permitir que Luísa conhecesse seu pai biológico poderia ser importante para ela no futuro. Ao saírem do tribunal, a família Mendonça estava radiante. Luísa, ainda sem entender completamente o que havia acontecido, sorria ao ver a felicidade de seus pais. Mamãe, papai, ela disse olhando para cima com seus grandes olhos castanhos, podemos ir tomar sorvete para comemorar? Clara riu, pegando a filha no colo. Claro que sim, meu amor. Vamos comemorar nossa família. Henrique sorriu, abraçando as duas. Nossa família para sempre, ele acrescentou. E assim, sob o sol da tarde, a família Mendonça saiu do tribunal não apenas com uma vitória legal, mas com a certeza renovada do poder do amor. Um amor que havia transformado suas vidas,
unindo-os de uma forma que nenhum documento ou decisão judicial poderia realmente capturar. Enquanto caminhavam em direção ao futuro, Clara, Henrique e Luísa sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse, porque no final, o amor, o verdadeiro, profundo e incondicional amor de uma família, sempre vence. Os anos que se seguiram à batalha pela adoção de Luísa trouxeram uma nova normalidade para a família Mendonça. Clara e Henrique observavam com orgulho e amor o crescimento de sua filha, que florescia a cada dia. Luísa, agora com 10 anos, era uma menina vivaz e compassiva, que herdara o amor de Clara pela natureza e a determinação de Henrique em fazer a diferença no mundo. O Jardim de Esperança continuava a prosperar, tornando-se um modelo de projeto social replicado em outras cidades. Clara dividia seu tempo entre a administração do centro e seu papel de mãe, encontrando um equilíbrio que a realizava profundamente. Henrique, por sua vez, havia expandido seus projetos de habitação social, trabalhando em estreita colaboração com o governo para implementar políticas de moradia mais justas. Sua transformação de playboy irresponsável para empresário socialmente consciente era frequentemente citada como exemplo de mudança positiva no mundo corporativo. Numa tarde de sábado, a família estava reunida no jardim da mansão para um piquenique. Luísa brincava com seu cachorro, um vira-lata adotado que ela carinhosamente chamara de Esperança, enquanto Clara e Henrique observavam recostados em uma manta estendida na grama. "Mamãe, papai!" Luísa chamou, correndo em direção a eles com Esperança em seus calcanhares. "Posso convidar a Bia para dormir aqui em casa na próxima semana?" Clara sorriu, afagando os cachos da filha. "Claro que pode, meu amor. Bia é sempre bem-vinda." Henrique arqueou uma sobrancelha curioso. "Bia? Não é aquela menina nova na sua classe?" Luísa assentiu entusiasticamente. "Sim, ela chegou há pouco tempo. Os pais dela... Bem, eles não estão mais juntos, e a Bia às vezes fica triste. Pensei que talvez pudéssemos animá-la um pouco." Clara e Henrique trocaram um olhar de orgulho. A compaixão de Luísa nunca deixava de tocá-los. "Isso é muito gentil da sua parte, princesa," Henrique disse, puxando Luísa para um abraço. "Tenho certeza que Bia vai adorar." Enquanto Luísa voltava a brincar com Esperança, Clara se aconchegou mais a Henrique. "Ela é incrível, não é?" ela murmurou. Henrique assentiu, beijando o topo da cabeça de Clara. "Sim, ela é. Temos muita sorte." Naquele momento, o celular de Henrique tocou. Ele atendeu, sua expressão mudando sutilmente enquanto ouvia. "Entendo. Sim, claro. Estaremos lá. Obrigado por nos avisar." Clara o olhou, questionadora. "O que foi?" Henrique respirou fundo antes de responder. Era o Dr. Menezes, nosso advogado. "Parece que Roberto, o pai biológico de Luísa, está solicitando mais tempo de visitas. Ele quer levar Luísa para passar um fim de semana com ele." Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Embora as visitas supervisionadas de Roberto nos últimos anos tivessem corrido bem, a ideia de Luísa passar um fim de semana inteiro longe deles a deixava ansiosa. "O que vamos fazer?" ela perguntou, sua voz baixa para que Luísa não ouvisse. Henrique passou o braço ao redor dos ombros de Clara, puxando-a para mais perto. "Vamos conversar com o Dr. Menezes, entender melhor a situação. E depois, vamos conversar com Luísa. No final, a decisão tem que ser dela." Clara assentiu, tentando conter sua preocupação. "Você está certo. Ela já não é mais aquela menininha assustada que trouxemos para casa. Ela tem o direito de conhecer melhor seu pai biológico, se quiser." Nos dias que se seguiram, Clara e Henrique tiveram várias conversas com seu advogado e, finalmente, sentaram-se com Luísa para discutir a situação. "Querida," Clara começou, segurando gentilmente as mãos de Luísa. "Seu pai biológico, Roberto, gostaria de passar mais tempo com você. Ele sugeriu que você pudesse ficar com ele um fim de semana. O que você acha disso?" Luísa ficou em silêncio por um momento, seus olhos grandes alternando entre Clara e Henrique. Eu não sei." Ela finalmente disse, sua voz pequena. "Vocês ficariam bravos se eu quisesse ir?" Henrique se ajoelhou ao lado dela, colocando uma mão em seu ombro.
Claro que não, princesa. Nós queremos que você seja feliz e se sinta segura. Se você quiser conhecer melhor Roberto, nós apoiaremos você. Clara assentiu, engolindo o nó em sua garganta. Isso mesmo, meu amor. Você sempre será nossa filha. Não importa o que aconteça. Nada vai mudar isso. Luísa pareceu refletir por um momento antes de falar novamente. Eu acho que gostaria de tentar. Mas vocês podem me buscar se eu não gostar? Claro que sim, Clara respondeu prontamente. A qualquer hora, dia ou noite, basta nos ligar. No fim de semana seguinte, Clara e Henrique se viram diante de uma situação que jamais imaginaram, despedindo-se de Luísa na porta de casa, enquanto Roberto a esperava no carro. Lembre-se, princesa, Henrique disse, se ajoelhando para ficar na altura de Luísa. Qualquer coisa é só nos ligar. Estaremos aqui num piscar de olhos. Luísa assentiu, abraçando forte o pai e depois a mãe. Eu amo vocês, ela disse, sua voz abafada contra o peito de Clara. Nós também te amamos, meu amor, Clara respondeu, lágrimas brilhando em seus olhos. Mais do que tudo no mundo. Enquanto observavam o carro se afastar, Clara sentiu um misto de orgulho pela maturidade de Luísa e uma pontada de medo. Henrique, percebendo sua apreensão, a abraçou forte. Ela vai ficar bem, ele murmurou. Nossa filha é forte e inteligente. E ela sabe que sempre terá um lar aqui conosco. As horas que se seguiram pareceram se arrastar. Clara e Henrique tentaram se distrair com trabalho e tarefas domésticas, mas seus pensamentos sempre voltavam para Luísa. No domingo à tarde, ouviram o som de um carro estacionando. Correram para a porta, seus corações acelerando ao ver Luísa saltando do carro de Roberto, um grande sorriso em seu rosto. Mamãe, papai, ela gritou, correndo para abraçá-los. Clara a pegou no colo, sentindo alívio inundar seu corpo. Oi, meu amor, como foi? Luísa começou a tagarelar animadamente sobre o fim de semana, falando sobre o apartamento de Roberto, o parque que visitaram, os filmes que assistiram. Clara e Henrique ouviam atentamente, trocando olhares de alívio e gratidão. Mais tarde, depois que Luísa foi para a cama, Clara e Henrique se sentaram na varanda, refletindo sobre os eventos do fim de semana. Ela parece ter se divertido, Clara comentou, sua voz uma mistura de alívio e um toque de melancolia. Henrique assentiu, puxando Clara para mais perto. Sim, parece que sim. E isso é bom, não é? Significa que estamos fazendo a coisa certa. Clara suspirou, aninhando-se mais contra Henrique. Eu sei. É só que, às vezes, é difícil compartilhar. Eu entendo, Henrique respondeu suavemente. Mas pense nisso. Não estamos perdendo Luísa. Estamos dando a ela mais amor, mais apoio. No final, isso só vai fortalecê-la. Clara sorriu, erguendo o rosto para olhar nos olhos de Henrique. Quando foi que você ficou tão sábio? Henrique riu, plantando um beijo suave nos lábios de Clara. Aprendi com a melhor. Naquela noite, enquanto o casal se preparava para dormir, eles refletiram sobre sua jornada. De um encontro improvável em um prostíbulo a uma família amorosa e unida, eles haviam superado inúmeros desafios. E agora, enfrentavam um novo capítulo. Aprender a compartilhar o amor de sua filha, confiantes de que o vínculo que haviam construído era forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. No quarto ao lado, Luísa dormia tranquilamente, seu peito subindo e descendo em um ritmo suave. Em seus sonhos ela sorria, segura no conhecimento de que era amada, não apenas por 2, mas por 3 pais, que cada um à sua maneira queriam apenas o melhor para ela. E assim, a família Mendonça continuava sua jornada, enfrentando cada novo desafio com amor, compreensão e a certeza inabalável de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Os anos passaram rapidamente, e antes que Clara e Henrique percebessem, Luísa estava prestes a completar 18 anos. A menina assustada que eles haviam adotado há tantos anos atrás tinha se transformado em uma jovem mulher forte, compassiva e determinada. Era uma manhã de sábado ensolarada, e a mansão Mendonça estava empolvorosa com os preparativos para a festa de aniversário de Luísa. Clara supervisionava a decoração do jardim, enquanto Henrique conferia pela milésima vez a lista de convidados,
Luísa desceu as escadas, seus cachos agora domados em uma trança elaborada. Ela sorriu ao ver seus pais tão atarefados. Mamãe, papai, ela chamou. Vocês sabem que não precisavam fazer tudo isso, não é? Clara se virou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver sua filha. Oh, querida, claro que precisávamos. Não é todo dia que nossa menina faz 18 anos. Henrique se juntou a elas, colocando um braço ao redor dos ombros de Luísa. Sua mãe está certa, princesa. Além disso, temos uma surpresa para você. Os olhos de Luísa se arregalaram. Uma surpresa? O que é? Clara e Henrique trocaram um olhar cúmplice. Você vai ter que esperar até a festa para descobrir, Henrique disse com um sorriso maroto. À medida que a tarde avançava, os convidados começaram a chegar. Amigos da escola, colegas do Jardim de Esperança, onde Luísa agora trabalhava como voluntária, familiares e até mesmo algumas das crianças que Clara e Henrique haviam ajudado ao longo dos anos através de seus projetos sociais. Para a surpresa de Luísa, Roberto, seu pai biológico, também apareceu. Ao longo dos anos, eles haviam desenvolvido um relacionamento cordial e, embora nunca fosse tão próximo quanto o que ela tinha com Clara e Henrique, Luísa apreciava o esforço que Roberto fazia para estar presente em sua vida. Quando todos os convidados haviam chegado, Henrique pediu a atenção de todos, subindo em um pequeno palco improvisado. Boa tarde a todos, ele começou, sua voz cheia de emoção. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas o aniversário de 18 anos de Luísa, mas também a jornada incrível que todos nós percorremos juntos. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Clara, que sorriu encorajadoramente. Luísa, Henrique continuou, virando-se para sua filha. Quando você entrou em nossas vidas, você mudou tudo. Você nos ensinou o verdadeiro significado de amor incondicional, de família. E hoje, queremos te dar algo para simbolizar essa jornada. Clara subiu ao palco, carregando uma pequena caixa. Luísa se aproximou, curiosa e emocionada. Meu amor, Clara disse, abrindo a caixa. Este colar pertenceu à minha avó. Ela me deu quando fiz 18 anos, dizendo que ele simbolizava as raízes de nossa família e o futuro que tínhamos pela frente. Agora queremos passá-lo para você. Luísa ofegou ao ver o delicado colar de ouro com um pingente em forma de árvore. Lágrimas brilhavam em seus olhos enquanto Clara o colocava em seu pescoço. Mas tem mais, Henrique acrescentou, pegando outra caixa. Este é um presente conjunto de todos nós. Ele abriu a caixa, revelando um envelope. Luísa o pegou com mãos trêmulas, abrindo-o para ler o conteúdo. Seus olhos se arregalaram de surpresa. É uma bolsa de estudos? Ela perguntou incrédula. Clara assentiu, sorrindo através das lágrimas. Para a Faculdade de Serviço Social. Sabemos o quanto você ama ajudar as pessoas, o quanto você se dedica ao Jardim de Esperança. Pensamos que isso poderia te ajudar a seguir seus sonhos. Luísa olhou de Clara para Henrique e então para Roberto, que estava na plateia sorrindo orgulhosamente. Vocês todos fizeram isso? Roberto se aproximou do palco. Sim, querida, seus pais tiveram a ideia e eu quis contribuir. Sabemos o quanto você quer fazer a diferença no mundo, assim como seus pais fizeram. Luísa não conseguiu conter as lágrimas. Ela abraçou Clara e Henrique com força e então, para surpresa de todos, estendeu o braço para incluir Roberto no abraço. Obrigada, ela soluçou. Obrigada a todos vocês. Eu não sei o que dizer. Henrique sorriu, enxugando suas próprias lágrimas. Você não precisa dizer nada, princesa. Só continue sendo a pessoa maravilhosa que você é. A festa continuou noite adentro, com música, risos e muitas lembranças compartilhadas. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Clara encontrou Luísa sentada sozinha perto do lago, olhando pensativamente para as estrelas. Está tudo bem, querida? Clara perguntou suavemente, sentando-se ao lado da filha. Luísa sorriu, pegando a mão de Clara. Está tudo perfeito, mãe. Eu só estava pensando em como minha vida poderia ter sido diferente se você e o papai não tivessem me encontrado naquele dia. Clara apertou a mão de Luísa. Oh, meu amor, nós é que tivemos sorte de te encontrar. Você trouxe tanta luz para nossas vidas.
Luísa se virou para encarar Clara, seus olhos brilhando de emoção. Mãe, eu quero que você saiba. Não importa o que aconteça, não importa para onde a vida me leve, você e o papai sempre serão meus verdadeiros pais. O amor que vocês me deram, a vida que vocês me proporcionaram, eu serei eternamente grata. Clara puxou Luísa para um abraço apertado, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Nós te amamos tanto, minha querida. Tanto. Henrique se juntou a elas, sentando-se do outro lado de Luísa. Está tudo bem aqui? Luísa sorriu, estendendo o braço para incluir o pai no abraço. Está tudo perfeito, pai. Os três ficaram ali, abraçados sob o céu estrelado, cada um refletindo sobre a jornada que os havia trazido até ali. De um encontro improvável em um lugar sombrio, nascera uma família unida pelo amor mais puro e verdadeiro. Clara olhou para Henrique por cima da cabeça de Luísa, seus olhos se encontrando em um olhar cheio de amor e gratidão. Eles haviam enfrentado tantos desafios juntos, superado tantos obstáculos. E aqui estavam eles, com sua filha prestes a embarcar em sua própria jornada de vida. Enquanto as estrelas brilhavam acima deles, Clara sentiu uma onda de paz e contentamento a envolver. Não importava o que o futuro reservasse, ela sabia que enfrentariam juntos, como sempre fizeram. Porque no final, era isso que significava ser uma família. E assim, naquela noite de aniversário sob o céu estrelado, a família Mendonça celebrou não apenas os 18 anos de Luísa, mas a jornada extraordinária que os havia unido. Uma jornada de amor, superação e, acima de tudo, esperança. Uma jornada que estava longe de terminar, mas que já havia transformado suas vidas de maneiras que eles jamais poderiam ter imaginado. Os anos que se seguiram trouxeram muitas mudanças para a família Mendonça. Luísa, agora formada em serviço social, havia se tornado uma jovem mulher determinada e compassiva, seguindo os passos de seus pais em sua missão de fazer a diferença no mundo. Clara e Henrique, embora um pouco mais velhos e com alguns fios de cabelo grisalho, continuavam tão apaixonados e dedicados um ao outro e às suas causas quanto no dia em que se conheceram. O Jardim de Esperança havia se expandido para várias cidades, tornando-se um modelo nacional de projeto social. Numa tarde ensolarada de domingo, a família estava reunida na varanda da mansão Mendonça. Clara e Henrique estavam sentados lado a lado, suas mãos entrelaçadas,